Olá, eu sou Débora Costa, sou aluna do curso Publicidade e Propaganda e estou aqui para apresentar o tema do meu TCC, que é a influência da inteligência artificial e generativa no processo criativo de campanhas publicitárias digitais. Então, para introduzir aqui a pesquisa, nós sabemos que na publicidade digital há muitas ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, o Gemini, o Midjourney, que deixaram de ser novidades, né, no ambiente tecnológico. E hoje em dia essas ferramentas integram o cotidiano das pessoas, né, nas agências, designer, criadores de conteúdo e até mesmo nas pessoas comuns, empreendedoras, que precisam de ferramentas práticas no dia a dia para estar produzindo peças visuais, né, imagens, edição de vídeo. Mas a questão central, né, como aponta Engelbert e Hansen em 2024, não é saber se a IA ela é capaz de ser criativa. Né? Temos toda a certeza que sim. Porém, precisamos compreender como ela vem transformando o trabalho criativo, né? Como ela vem alterando os processos, como ela vem incluindo novas ferramentas e reconfigurando o perfil profissional no mercado de trabalho. Então, diante de todo esse cenário, fica a seguinte questão. Em que medida a inteligência artificial generativa pode contribuir para o processo criativo de campanhas publicitárias sem substituir a atuação do profissional humano? O objetivo geral da pesquisa é analisar a influência da inteligência artificial generativa no processo criativo de campanhas publicitárias digitais e investigar os seus impactos, tanto positivos quanto negativos. Os objetivos específicos para que nós possamos entender essa influência, né, da IA é entender, primeiramente, os benefícios e limitações da atuação da IA, né, e do profissional criativo, analisar os desafios éticos em relação ao trabalho criativo. Né? Sabemos que a IA, por ser artificial, né, como o nome já diz, pode ser que ela não tenha tanta ética como um profissional humano. Né? Então, nós precisamos analisar e comparar também o resultado criativo da IA e do profissional criativo, fazer essa comparação, né? Entender qual o processo criativo da IA, qual é a base da criatividade da IA e do profissional criativo, para nós podermos, a partir daí, entender se realmente a IA pode substituir ou não um profissional criativo. Como metodologia, foi escolhida a pesquisa bibliográfica, né, uma pesquisa de estudiosos, professores, pesquisadores aí de longa data, que vem trazendo essas referências para nós podermos fazer essa comparação e embasar o nosso conteúdo, né, nossa pesquisa. Também foi feita uma análise comparativa de peças publicitárias digitais criadas por IA e também por profissional criativo, para a gente poder entender como funciona esse resultado, entender a base, né, dessa criatividade. E também foi feita uma pesquisa de campo com profissionais e usuários da ferramenta de inteligência artificial para a gente identificar com que frequência está sendo utilizada a IA nos processos criativos, os principais motivos que motivam a adoção, né, da IA e a percepção sobre a relação entre a inteligência artificial e o trabalho criativo na publicidade digital. Podemos entender que a criatividade humana é um fenômeno complexo, enraizado na sua experiência vivida, na cultura e na subjetividade de cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem sua experiência de vida, por isso tem a sua criatividade única, né, diferenciada. Então, para Ostrowell, em 1977, ela nasce da integração entre consciência, sensibilidade e cultura. O ser humano ele cria a partir de suas emoções, memória, vivências, imaginação, e transforma tudo isso em expressão e comunicação. Né? Então, a matéria-prima, a base da criatividade é isso, essa intuição, essas associações mentais são elementos principais para o processo criativo. Ostrow ressalta ainda que a criatividade está ligada à intencionalidade e à necessidade humana de compreender o mundo e a si mesmo. Né? Então, Boden, em 2004, ele reconhece que a IA é capaz de combinar, explorar, transformar conceitos, gerar hipóteses e possibilidades. Porém, Boden afirma, né, que a IA ela possui limitações relevantes, né, carece de motivação própria, compreensão cultural, né, a complexidade da linguagem humana, que é simbólica, afetiva. Então, assim, não tem, aí ela não tem essa questão da sensibilidade, do afeto, da ética, até mesmo da ética, né, como Beccari, Kussler e Oliveira, em 2023, eles afirmam que muitos modelos criados por IA são criados a partir de obras protegidas por direitos autorais, sem autorização dos criadores. Então, isso causa também um problema jurídico, né, para essas ferramentas. Então, a pessoa vai lá, cria uma imagem de IA que pegou de um autor sem o seu direito. Então, isso pode gerar também um problema também jurídico para aquela pessoa que está utilizando, ou até mesmo para o profissional, para a agência, entre outros. Então, para entendermos na prática essa diferença de criatividade, eu trouxe aqui para nós compararmos e analisar essas 4 imagens criadas por IA. Né? São 4 artes com assuntos e serviços, produtos diferentes, porém, ela existe um padrão repetível, né? Repetível ali de conceito, não tem uma transformação, é uma combinatória básica, né? Podemos ver também que é uma artificialidade na expressão das pessoas, dos personagens que compõem as imagens, né? Esse bebezinho, por exemplo, com essa pose. Um bebezinho real, ele não faria uma pose dessa, assim, sabe? Com o dedinho, assim, pensando. O bebezinho não faria, né? Não é natural.
o rosto das crianças, do bebezinho, da moça, a gente vê que é uma pele ali sintética, meio que rostinho de boneca, sabe? Mesmo assim, sem aquela naturalidade, sem aquela sensibilidade, né? E não há um posicionamento de marca. Olhando rapidamente, parece que é tudo igual, é tudo de um lugar só. Não tem uma identidade visual, né? É tudo muito igual. Então, assim, por mais que exista um gatilho imediato ali de medo, de urgência, a gente vê que são. Eu, como design gráfico, atuo na área desde 2016, né, já há 10 anos, percebo que há um acúmulo, um excesso ali de informações, não há uma harmonia, uma coerência na questão das informações ali, tá tudo muito solto, né? Então a gente percebe que não tem esse toque, essa sensibilidade que o profissional criativo, o profissional humano consegue enxergar. E aqui podemos ver que são 4 imagens completamente diferentes, né? São artes exploratórias, transformacional, elas têm uma intenção de linguagem visual. A gente pode ver na primeira imagem da moça ali em adoração, ela tá transmitindo ali uma emoção, né, uma sensibilidade de oração ali, cantando, né, talvez orando, não sei, se é um post de uma igreja, mas a gente vê que tem uma emoção, né, e é voltado para um público mais jovem. Então tem ali, né, alguns pontos ali coloridos para dar uma modernidade à arte. E ao lado nós podemos ver que já é uma arte para um público feminino. Então ali traz cores mais sóbrias, mais sofisticadas, né? E tem duas mulheres, né, ali cantando, outra falando. A gente vê essa sensação, essa expressão também ali no rosto delas, espontaneidade, né? Foram feitos com imagens de pessoas reais, né? Não foi pessoas criadas, né, artificialmente. Então a gente sente essa emoção, esse sentimento através da arte. Somente de olhar a gente sente esse impacto, né? E tem uma identidade própria, é coerente, né? Tem uma composição e uma hierarquia, né? Está alinhada no seu público-alvo, construindo autoridade, né? Qualificada, de confiança de longo prazo. Né? Na terceira imagem, um post sobre publicidade, que é de uma prima minha que trabalha na área, e ela pôs uma foto dela, fez ali uns efeitos, posicionou, né? Colocou as frases ali perto, as palavras perto do rosto dela, e ela com uma expressão assim, sabe? Bem natural, bem espontânea também. O último post é de uma clínica de estética que está explicando sobre o laser de CO2, né, que é lá um procedimento que é feito. Enfim, então está explicando certinho ali, divulgando ali o benefício, né, do produto, também feito também por uma pessoa, por um profissional, de uma forma coerente, com informações bem distribuídas. Os resultados principais da pesquisa, que foi feita com 70 pessoas, e aí nós podemos ver que aqui 65,7% das pessoas acreditam sim que a IA não substitui os profissionais criativos, embora 62% responderam que já utilizaram IA através de contratar um profissional. Então, eis a questão, né? Eles não acham que substitui, porém, utiliza, muitas das vezes por ter, né? Fácil acesso, está ali na mão, é gratuito, é rápido, e às vezes contratar um profissional demora, o profissional vai demorar ali 1 ou 2, 3 dias para poder entregar aquele material, né? Então, isso sim simboliza aqui um risco no trabalho, né, no mercado criativo, que não pode ser ignorado. Né? Nós, como profissionais, eu como design gráfico, eu já vejo esses impactos aí muito, muito grandes. Eu não posso nem citar aqui, senão vai passar do tempo. Mas existe sim algumas questões para substituir algumas etapas dos profissionais, né? Então, nós podemos ver claramente isso. 81% afirma que o trabalho humano sim tem seu diferencial. Podemos ver, né? Podemos ver agora nas imagens anteriores total diferença, né? O trabalho humano é muito mais refinado, muito mais sensível, né? Muito mais preparado com estratégia. A pessoa que trabalha no marketing precisa de arte com estratégia, uma imagem que realmente vai falar aquilo que a empresa, que a marca precisa, né? Se posicionar. 95% acredita sim que a IA é uma ferramenta de apoio, não substituta, né? E, de todas elas, o ChatGPT é a ferramenta dominante, presente em 67% das respostas. Então, podemos concluir que a IA, né, generativa, ela atua como uma ferramenta complementar ao processo criativo, né, capaz de ampliar possibilidades, otimizar, sim, etapas operacionais, desde que utilizada de forma crítica, ética e orientada pelo olhar humano. A relação mais produtiva entre tecnologia e criatividade é de colaboração e não substituição, em que o profissional permanece no centro das decisões simbólicas, culturais e estratégicas que tornam a comunicação publicitária verdadeiramente significativa, como afirma Engelbert Hansen em 2024. Né? Então é muito notório isso no dia a dia. As próprias pessoas que recorrem a esse tipo de ferramenta percebem que sim, o profissional criativo é insubstituível. Né? Nós trazemos essa diferença, por mais que seja é um período desafiador para nós, profissionais da área, da publicidade, do designer, né, do marketing. As pessoas vêm percebendo isso e eu acredito que ao longo do tempo, os profissionais, as pessoas vão conseguir usá-la, né, como diz aqui no texto, né, como colaborador. Então, é aquilo. A IA não pode ser nossa inimiga, ela deve ser a nossa aliada, a nossa parceira. E essas foram as referências para a pesquisa. E muito obrigada.